Olá pessoal, hoje é a nossa terceira aula de Geometria Analítica do curso de Nivelamento do AHNB. Hoje nós vamos trabalhar com o produto escalar entre vetores. Então, dados dois vetores, eu tenho duas maneiras de calcular o produto escalar entre eles. A primeira é quando eu pego a primeira coordenada de cada um dos vetores, multiplico elas, e daí eu somo com o produto das segundas coordenadas dos vetores e somo com o produto das terceiras coordenadas. Então aqui eu peguei a primeira, multipliquei pela primeira do segundo vetor, fiz a mesma coisa com as outras coordenadas e depois eu somo elas. Como essas coordenadas são números e eu faço aqui operações com elas que vão resultar em números, o resultado do produto escalar é um número real. A segunda maneira de determinar o produto escalar entre vetores é utilizando o módulo dos vetores e o ângulo que é formado entre eles. Bom, para medir o ângulo entre os vetores, aqui só usando o desenho como exemplo, eu vou sempre medir o menor ângulo entre eles, que é mais conveniente do que medir o maior ângulo. Então, eu tenho três casos de maneiras como vocês vão encontrar ângulos entre os vetores. Então aqui, para um ângulo que é maior que 90 graus, o meu produto escalar ele vai ser negativo, porque o cosseno desse ângulo vai ser negativo. Para um ângulo igual a 90 graus, o produto escalar vai ser zero, porque o cosseno de 90 é zero. E para um ângulo menor que 90 graus, o produto escalar vai ser positivo, porque o cosseno dele vai ser positivo, o cosseno do ângulo entre eles. Bom, o produto escalar ele tem a propriedade comutativa, então se eu fizer U escalar V é a mesma coisa que eu fizer V escalar U, e ele é distributivo com relação à soma. Então se eu fizer aqui, primeiro essa soma que está entre parênteses, V mais W, e depois eu fizer o produto escalar entre U e esse vetor que vai resultar aqui, vai ser a mesma coisa se eu tivesse feito U escalar V mais U escalar W, ok? Então agora eu tenho aqui dois exemplos das duas maneiras como a gente pode calcular o produto escalar entre os vetores. Então aqui a primeira maneira que eu coloquei para vocês é utilizando as coordenadas dele. Então eu tenho aqui, primeira coordenada do vetor U, 3. Primeira coordenada do vetor V, 2. Aqui, 0, 3, 1 e 4. Então, aqui fazendo esses produtos. 3 vezes 2, 6. 0 vezes 3, 0. E 1 vezes 4, 4. Então, aqui eu tenho 6 mais 0 mais 4. Meu produto escalar vai ser 10. Aqui na segunda maneira, no segundo exemplo que eu separei para vocês, eu não tenho as coordenadas dos vetores, eu já tenho direto o módulo deles. E eu também tenho o ângulo que é formado entre esses vetores, que é 30 graus. Então, para fazer o produto escalar, eu vou colocar o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo e o cosseno de 30, que é raiz 3 sobre 2. Então aqui, 4 vezes 6, 24, vezes raiz 3 sobre 2. Então ele vai ficar 24 raiz 3 sobre 2. Eu posso simplificar, né? Realizar essa divisão. Então vai ficar 24 divididos por 2, 12. 12 raiz 3. Bom, pessoal, é isso sobre produto escalar. A gente se vê na próxima aula. Obrigada por assistir.